De acordo com a ONG Press and Blame Campaign, 534 jornalistas foram assassinados. No Brasil, a Associação Nacional de Jornais apresentou um relatório que mostra um aumento nos casos de jornalistas assassinados enquanto exerciam a profissão. Além disso, houve também um aumento nos casos de censura contra a imprensa. Esses dados trazem à tona uma discussão. Até onde o jornalista pode chegar para colher as informações de que precisa? Para discutir esses assuntos, nós convidamos dois jornalistas. O fotojornalista André Dueck, que é chefe da seção técnica de curadoria e programação do Museu da Cidade de São Paulo, e Sérgio Sanches, que é jornalista e professor universitário. Bem-vindos ao Imprensa e Debate. Sérgio, a gente vai começar com você. Até onde você acha que o jornalista ele pode chegar para colher as informações que ele precisa para poder fazer a reportagem? Olha, esse limite, eu acho que ele é muito tênue, porque, na verdade, vai até o momento que o jornalista se sente à vontade para poder escrever a matéria. Porque uma coisa é ele dar uma informação qualquer, outra coisa é ele dar uma informação que tenha cunho de verdade e que seja bem checada. Porque o que ele não pode é cometer erro, né? Quer dizer, em nenhum momento ele pode se dar a esse luxo de cometer algum erro. Então, até onde vai esse limite? Eu acho que depende de matéria a matéria, não dá para generalizar isso. E André, no caso do fotojornalista, você acha que até onde ele pode chegar para conseguir aquela fotografia que ele precisa? Eu acho que ele tem que pensar de maneira ética, não deformar a realidade, não interferir. Ele tem que, na hora que ele vai fazer uma documentação, na hora que ele vai fazer uma foto, ele tem que pensar como é que ele está sentindo a situação e colocar toda a competência dele para traduzir isso, porque com o equipamento que a gente tem, dependendo para onde você está olhando, que objetiva você vai usar, como você só está vendo parte daquilo, você olhou para frente, para a direita, para a esquerda, enfim, em que momento você aperta o botão, você pode dar uma ideia completamente diferente daquilo que está acontecendo efetivamente. Você está pegando parte de um todo. É comum justificar o uso dos disfarces, das escutas escondidas em prol do interesse público, né? E a gente sabe que o jornalista tem essa função de prestar serviço à sociedade. Mas até que ponto vale usar esses meios, né? As câmeras escondidas, se disfarçar, até onde aí a gente vê a diferença do que é de interesse público e do que não é, em nome dele? Bom, eu acho o seguinte, eu acho que toda vez que um jornalista usa deste recurso, é o último recurso que ele tem. Porque, na verdade, assim, ele já antecipadamente, aquela pauta, aquela matéria que ele está desenvolvendo, já passou, obviamente, por uma reunião de pauta, aquele assunto já foi mais do que debatido dentro da redação, todo mundo sabe o que acontece, já foi checado, então sabe que é verdade. Às vezes o que ele precisa de um detalhe a mais para poder dar veracidade àquela informação, principalmente quando você lida com os veículos eletrônicos. Porque se você está fazendo uma matéria para a TV, geralmente ele precisa de uma imagem, ele precisa de um áudio, ele precisa de alguma coisa que vá além do que simplesmente ele dá a informação. Você pode ver que esse recurso não é tão utilizado, ou quase nunca é utilizado, no jornalismo impresso, porque ele está diretamente ligado à questão de como é que eu vou mostrar aquela informação para o meu público. Então, eu acho que é um recurso válido, sim. Você tem essa possibilidade, você pode utilizar e você utiliza. André, ele falou em detalhe, né? E a foto é um detalhe muito importante na hora da gente falar de alguma coisa. No caso das fotografias, você acha que usar, por exemplo, uma câmera escondida vale em nome do interesse público? Eu acho que assim, por exemplo, se fantasiar de enfermeiro para entrar no hospital para fazer uma foto, eu acho que não. Eu acho que agora, câmera escondida, enfim, o fotógrafo escondido, digamos assim, eventualmente para fotografar uma pessoa que não quer ser fotografada, bom, tudo bem.
você está esperando a pessoa sair de um escritório, de algum lugar, você vai fazer o flagrante, eu acho que isso é válido. Você não, uma pessoa que não quer ser fotografada, você não vai marcar um encontro para fazer a foto, você não vai conseguir. Eu acho que nesse caso, sim, mas se passar por outra pessoa, eventualmente, para conseguir, eu acho que não. Eu acho que os fins não justificam os meios, eu acho que não. Vamos supor que vocês dois estão lá na redação e o editor de vocês pede para que vocês façam isso, que use uma máquina fotográfica escondida, que use um microfone escondido. Qual seria a conduta de vocês diante disso? Eu acho que tudo depende do que nós estamos falando. Quer dizer, estamos falando de uma pauta real ou de uma suposição. Tem que entender o contexto. Aquilo que eu falei lá no começo, quer dizer, cada caso é um caso. Eu preciso que você vá escondido lá e que você se infiltre lá e consiga a informação. Tá, do que pauta nós estamos falando? Como é que isso já foi apurado? Em que pé está a situação da pauta? Tudo para que você tenha certeza de que aquilo vai trazer o resultado que você espera. Além disso, tem o aspecto claro da segurança. Se eu fizer isso, eu estou seguro, né? Quer dizer, não vai acontecer nada de ruim comigo se eu tiver que ir lá, sei lá, me enfiar no meio do baile funk para saber o que acontece lá dentro. Então, isso tudo você tem que fazer uma análise prévia antes de efetivamente você sair com uma câmera escondida ou com um microfone escondido para poder fazer uma imagem ou ter uma sonora, ou seja lá o que for. A segurança é um ponto importante. Então, você tem que se sentir seguro para poder fazer essa imagem. Você tem uma denúncia, precisamos da foto de tal pessoa, você se esconde, faz a foto, tudo bem. Agora, os riscos precisam ser calculados e você tem que ter assim, porque não adianta você também virar notícia, porque você não vai ter a foto. Né? Tim Lopes é um exemplo claro disso, né? Então, não adianta também... nós precisamos da foto, então você tem que voltar vivo com a foto. Então, acho que assim, os riscos têm que ser calculados e você tem que trabalhar em segurança. Acho que nenhuma foto vale uma vida. A gente está falando em frequentar lugares perigosos, né? E é um trabalho de investigação mesmo, né? Qual que vocês acham que é o papel do jornalismo investigativo na democracia hoje? Olha, eu acho que o papel do jornalismo investigativo, ele é essencial na nossa sociedade hoje, porque é sabido, né, que a imprensa é o quarto poder do país. Então, é o legislativo, o executivo, o judiciário e a imprensa. Se ninguém resolver, se chama a imprensa, que a imprensa resolve. Ao mesmo tempo, isso traz para a sociedade como um todo um certo ar de que, olha, eu preciso me posicionar em relação às coisas que estão acontecendo, porque não é justo que só a imprensa seja responsável por isso. As coisas só vão para frente, as mazelas só são descobertas se a imprensa enfiar o dedo na ferida. Então, assim, com isso, com essa forma de pensar, a imprensa tem ganho um papel de destaque dentro da sociedade e de credibilidade e respeito, porque se a imprensa deu, alguma coisa está acontecendo ali. Você acha também, André, que o jornalismo tem esse poder, esse quarto poder, né? Sem dúvida, investigar é importante e isso para a transparência e, claro, que isso contribui para a democracia. Quer dizer, quando a gente não sabe o que está acontecendo, é nesse momento que você tem, enfim, as ditaduras. Então, nos países onde tem ditadura, a gente vai, na hora que a informação começa a circular, a ditadura ela corre riscos, né? Então, me parece evidente essa ligação entre informação, transparência e democracia. Em 2007, teve um caso de uma mãe que tinha pavor de água. Ela não sabia nadar e acabou pulando num reservatório de 4 metros para salvar o filho que tinha caído. E nós sabemos disso porque um fotógrafo estava lá na hora e tirou a foto no exato momento em que a mãe pulou na água. Esse caso é muito conhecido, né?
Num caso como esse, o jornalista, o fotógrafo, no caso, né, ali, o que ele deveria fazer, né? Ter tirado a foto ou salvado aquela mãe e o filho que podiam ter morrido. Mas a gente vai saber a resposta depois do intervalo, que vai ser bem rápido, a gente volta daqui a pouco. O Imprensa Debate está de volta. No bloco anterior, eu falei do caso da mãe que pulou lá no reservatório, não sabia nadar para poder salvar o filho. E que a gente sabe disso justamente porque tinha um fotógrafo lá nesse exato momento que tirou a foto na hora que ela estava dentro do reservatório. Então, a pergunta que eu deixei no bloco anterior, para vocês responderem agora. O jornalista ali, o fotojornalista, o que vocês acham? Ele deveria ter realmente tirado a foto? Ou ele podia ter esquecido a foto e impedido, porque eles corriam o risco de morrer, né? Afinal, ela não sabia nadar, muito menos o filho. Olha, eu entendo o seguinte, que tudo vai de acordo com o contexto. Na época em que isso aconteceu, eu vi várias críticas em relação a isso, porque algumas pessoas achavam que o fotógrafo tinha que ter esquecido o fato de ser fotógrafo e tinha que ter ajudado no socorro à criança. Só que, em primeiro lugar, em que circunstâncias que aquilo aconteceu? Será que ele chegou lá exatamente na hora? Porque hoje, fazer uma foto, a gente sabe que, em tese, é mais simples do que no passado, porque as máquinas hoje, com a tecnologia, são muito mais rápidas. Sei lá, em questão de segundos, ele consegue tirar 20, 30 fotos, é uma questão ali de detalhe. Agora, será que o fotógrafo sabia nadar? Não sei, tem que entender isso. Quer dizer, do ponto de vista apenas da informação, eu acho que ele agiu de maneira correta. A mãe já tinha pulado para tentar salvar o filho, ele foi lá e fez a foto. Eu acho que do ponto de vista meramente jornalístico, eu acho que ele agiu de maneira correta. Na verdade depende, enfim, se ele podia ter salvado a criança, a mãe, porque às vezes ele não consegue fazer nenhuma coisa nem outra. Escolher entre salvar uma vida ou fazer uma foto, não tem, enfim, nenhuma dúvida, ele vai salvar a vida. Agora, ele podia ter feito isso? Eu não sei quais são as circunstâncias, sei lá, ele sabia nadar, porque de repente ele não faz nenhuma coisa nem outra. Na possibilidade de salvar uma vida, não tem nem dúvida, ele vai salvar a vida. Na minha opinião, ele deveria ter feito isso, caso ele soubesse nadar, caso ele pudesse, ele deveria ter feito isso, na minha opinião. Mas, às vezes, não há o que fazer, ou porque ele não sabe nadar, ou porque ele não consegue, enfim, as circunstâncias fazem com que ele não pudesse ajudar. Ele faz a foto, mas mesmo na hora de fazer a foto, eu acho que ele decide se ele faz ou não. Acho que nem tudo deve ser fotografado, né? Achar que, às vezes, ele se recusa a fazer a foto e pronto. Tem algumas... Bom, aqui é um caso bem específico, mas, às vezes, a foto, ela acaba provocando a morte de uma pessoa, por exemplo, né? No caso de, nós vamos executar uma pessoa, estejam aqui amanhã ao meio-dia, nós vamos, na verdade, a pessoa vai lá e tem uma execução e ela faz a foto, na verdade. É como se quem estivesse fazendo a foto tivesse executado a pessoa, porque se não tivesse a foto, quem sabe, você podia poupar a vida de uma pessoa, por exemplo. Então, muitas vezes, o fato de você fotografar, a pessoa está executando uma pessoa, sabendo que você vai documentar, isso vai ser publicado, e é para isso que a pessoa está sendo executada. Então, qual é a diferença entre quem está atirando e quem está fotografando? Então, muitas vezes, você
você está provocando a morte de uma pessoa. Essas fotos acabam ganhando um prêmio mundial de fotografia e tem um caso de um colega que foi premiado, no ano seguinte outra foto, algo parecida, ele escreve para o colega, parabéns pelo prêmio, vamos ver como você vai se sentir daqui a um ano. Então, muitas vezes, isso não é o caso aqui, mas então a foto, nem tudo deve ser fotografado. Vou dar um tiro ali e você fotografa, vamos publicar essa foto, que tal? Você pensa já no prêmio e você faz a foto? Não, acho que não. E tem outro aspecto também dentro desse processo, que a decisão de publicar ou não a foto, a decisão de publicar ou não uma matéria, não é nem do repórter e nem do fotógrafo. Essa decisão é do editor. Eu não consigo lembrar exatamente, estou pensando aqui num caso que aconteceu um tempo atrás, que era uma foto muito chocante, em que foi feito Photoshop, foi tirado, era uma foto de um desastre, e a pessoa tinha perdido a perna, e alguns veículos publicaram a foto, só que na foto já sem a perna. Ou seja, foi mudada no Photoshop, porque a perna continuava na foto. Então, assim, essa decisão de publicar a foto ou de publicar a matéria, às vezes não é de quem faz, é uma instância acima, é do editor. Ele é que vai determinar, e a equipe, né, claro, se aquela foto é chocante o suficiente para que eu não a publique, ou para que eu a mascare de alguma forma. Então, quer dizer, o fato do fotógrafo, neste caso do garoto, ter feito a foto, podia acontecer do editor falar assim, não gostei, não vou publicar essa foto. André, vamos aproveitar que ele falou de Photoshop. O que você acha, até que ponto você acha que ele pode ser usado para melhorar ou para mudar o aspecto da foto? Porque a gente sabe que ele deu um exemplo muito claro, que nesse caso o Photoshop foi usado para deixar a coisa mais sangrenta, digamos assim, né? Eu acho que assim, para isso o Photoshop não deve ser usado de jeito nenhum. Eu acho que assim, anteriormente a digital com filme, dependendo a parte do laboratório vai fazer com que você tenha uma foto mais ou menos contrastada e o resultado, acho que assim, o laboratorista ele tem um papel tão importante quanto o fotógrafo. E a ampliação pensando na época do filme, a interpretação. Né? Assim, fazendo um paralelo com a música, o negativo seria a partitura e a ampliação é a interpretação, né? Como na música. E você pode ter várias interpretações de uma mesma partitura, por exemplo. Então, o trabalho laboratorista é importante. Então, você vai, enfim, pode mexer no contraste, isso sim, tirar uma parte da foto de jeito nenhum. Mesmo nessa questão do contraste, aquilo lá tem que refletir aquilo que efetivamente aconteceu. Não adianta. A fotografia não é uma interpretação. Você vai usar uma grande angular, uma teleobjetiva, como você vai regular seu equipamento tecnicamente, você pode mudar completamente o sentido de uma foto. Se você tem meia dúzia de pessoas, fecha com uma teleobjetiva em cima de 2 ou 3 rostos, você pode imaginar que aquilo lá estava lotado. E, por outro lado, pegando um monte de gente com uma grande angular, mostrando a primeira fileira vazia, você pode dar a sensação de que aquilo estava vazio. Então, você está sempre interpretando. Você precisa ser honesto, verificar a situação em que você se encontra e usar toda a sua competência para resolver tecnicamente isso. Mas você pode, na fotografia, assim, no texto também, você pode, não é a via foto, né? Você pode mudar completamente. Se você tiver um monte de gente ali e você se vira para o lado, pegando 2 ou 3 gatos pingando, pronto, acabou. Você mostrou uma coisa completamente diferente daquilo que estava acontecendo. Então, você tem que chegar, sentir a situação e falar, bom, será que essa foto que eu estou fazendo reflete aquilo que aconteceu? A mesma coisa a questão do laboratório. Agora, Photoshop, tirar um pedaço para amenizar, não dê a foto que é melhor. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Nesse aspecto, eu já acho que tudo que a tecnologia pode trazer de bom, você tem que usar.
É claro que eu não posso ir contra a imagem, como você disse. Quer dizer, se eu estou dizendo que, usando o exemplo que você deu, se mostrar a primeira fileira para dizer que está vazio é o objetivo, ok, eu não posso mudar isso. Agora, se eu, através da tecnologia que tem, por exemplo, vamos usar o caso específico que ele falou do Photoshop, se eu puder usar o Photoshop para melhorar uma imagem, se eu puder utilizar o Photoshop para destacar algo dentro daquela foto, sem que eu, com isso, crie uma outra circunstância, uma outra situação, eu acho que o Photoshop tem que ser utilizado, sim. Para contraste, tudo bem. Realçar algo, usando o contraste, tudo bem, por exemplo. Sim. Mas tirar um pedaço de membro de uma pessoa para... Então, não porque se dá foto. Quando a gente tira um membro, por exemplo, no Photoshop, o compromisso que o jornalista tem com a verdade acabou, né? Claro. Porque ele meio que vai estar contando uma mentira. Naquele exemplo que eu dei, na verdade, o Photoshop foi utilizado para amenizar a foto. Porque a perna da pessoa estava fora, ela não é que eles tiraram a perna para dar uma dramaticidade maior à foto, não, estava lá. Na verdade, eles esconderam aquela perna para que a foto ficasse menos chocante aos olhos do leitor. Depois, inclusive, acho que foi a Veja, se eu não me engano, não vou lembrar agora exatamente, mas eu acho que foi a Veja. Ela publicou as duas fotos, até porque aí começou a gerar polêmica, porque alguns veículos publicaram aquela foto com a perna e outros sem a perna. Então, aquilo gerou uma polêmica em função disso. Com perna e sem perna é um problema. E mesmo na questão do contraste, não é tão evidente. Né? Às vezes o caso de uma pessoa que tinha estuprado, enfim, foi condenado e saiu a foto na capa, dependendo Então, de repente, você pode fazer com que aquele rosto fique uma coisa, usando simplesmente o contraste. Você olha, mas ele é um monstro. E, às vezes, você usa, suavizando, você muda. Então, você está... mas isso se faz na fotografia, na hora... tecnicamente, quando você vai fazer a foto, se você vai pegar uma grande angular e ficar um palmo do sujeito, ele fica com aquele rosto deformado, você também está dando a sua opinião. Agora, você tem que ser honesto, essa é a questão, né? O Sérgio chamou a atenção ali, porque você usar o Photoshop ou não, isso vai se o seu editor também autorizar, né? A gente teve o caso em abril agora do The News of the World, que assumiu publicamente que eles grampearam os telefones de políticos, de celebridades, para poder ter um assunto mais quente, digamos assim, para atrair leitores, né? E isso, claro, teve uma autorização de quem estava lá em cima, dos editores, né? Vocês acham que nesse caso, por exemplo, a gente falou aí do Photoshop para amenizar ou deixar a foto mais bonita, isso é para chamar leitor, né? Para ele não ficar tão assustado com aquilo. No caso do The News of the World, por exemplo, vocês acham que essa busca por audiência, essa busca incessante por audiência, ela acaba desviando o jornalista do caminho, do foco? Bom, eu acho que o jornalista não, ele acaba fazendo com que o próprio veículo se desvie do seu foco principal. Porque neste caso específico, aí eu sou literalmente contra você usar a escuta telefônica ou seja o que for, de maneira absolutamente deliberada contra todos. Não, eu tenho que ter um princípio e eu tenho que ter um motivo. Se eu não tiver esse princípio, se eu não tiver o motivo, se eu não tiver algo que me objetive a fazer aquilo, algo palpável, sabe, escutar o que está dizendo o Zé, porque o Zé pode vir a falar algo que esteja útil, aí eu sou literalmente contra. Acho que aí passa dos limites. A questão é seguir a lei, com a ordem judicial, enfim, com a autorização judicial, você faz a escuta, mas senão não. Porque, e essa busca assim, por audiência, senão vale tudo. E, enfim, a coisa não funciona dessa maneira. Porque para essa audiência você perde o foco, eu acho. E você... Então, para ter audiência, você publica sem checar. É preferível não publicar, perder o furo, publicar depois e ter certeza daquilo que você está publicando, porque senão você
Você destrói reputações. Temos algumas, enfim, alguns exemplos, como a escola base, ou, enfim, o presidente da FMI, para depois descobrir que a camareira não era confiável. O que é isso? Então, tem que tomar muito cuidado. Então, fazer escuta, tem autorização judicial, tudo bem. E antes de publicar, não adianta, você vai pedir desculpas, foi mal, é isso? Não, é impossível. O que a gente está testemunhando, na verdade, são várias derrapadas da imprensa mundial, né? Vocês acham que o jornalismo investigativo, ele peca em alguma coisa? A gente sabe que sim, mas em quais aspectos você acha que ele peca ou que não? Na verdade, eu acho que essas derrapadas elas estão muito mais ligadas quando você fala do jornalismo de celebridades. Então, é uma coisa mais no campo da fofoca e não literalmente no campo da investigação. Quando você tem uma matéria investigativa séria, você não percebe isso, quer dizer, essas derrapadas aí contínuas da imprensa. Quando você vai para o campo da fofoca, aí o jornalismo de celebridade, e aí não estou fazendo nenhum valor de juízo se isso é válido ou não, porque eu acho que todo jornalismo é válido, mas quando você vai para essas coisas que são mais supérfluas, aí eu acho que a derrapada é maior do que efetivamente quando você está tratando de uma matéria investigativa. Bom, hoje o programa teve a presença do fotojornalista André Dweck e do professor universitário e também jornalista Sérgio Sanches. O Imprensa e Debate fica por aqui. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.